Bom dia a todos. Cabe-me a mim encerrar esta mesa e aproveito para cumprimentar a ilustre mesa e estar aqui a debater um tema que me é muito querido, como alguns dos presentes sabem, que já me conhecem há algum tempo. O pé diabético, desde há cerca de 16 anos, que constitui uma das minhas áreas de interesse mais importante. Eu apenas venho aqui complementar uma parte do que está relacionado essencialmente com a prática, e o tema que propus foi a articulação entre comunidade e hospital. É um pouco também, o Dr. José Manuel Almeida já abordou aqui alguns destes aspectos, vou tentar reforçar algumas das ideias. Eu criei aqui uma mudança no título, se vocês viram, pus um caminho a construir. Eu penso que neste momento existe um caminho em construção, o Dr. José Manuel Almeida já fez boa menção disso. E este caminho em construção esteve a ser construído começou a ser construído no antigo Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, em 95, e que eu adotei na altura que integrei os cuidados de saúde primários, e já nessa altura dizia que as complicações do pé constituíam uma das razões mais frequentes da hospitalização dos diabéticos e que tinham elevado risco de amputação. No entanto, nestes 18 anos, desde esta publicação, o caminho percorrido tem sido muito lento. Só em 2013, com a saída do processo assistencial integrado, eu penso que constituiu um marco fundamental também para estipular a organização dos cuidados à pessoa com diabetes e que também, a nível do pé diabético, nos remete para a legislação que passou um pouco despercebida a quem não está muito ligado diretamente a estas questões, que foram precisamente a orientação e a norma da DGS, que saiu em 2011, onde se determina o tipo de organização de cuidados de prevenção e tratamento do diabético e como sistematizar o diagnóstico da diabetes. E é fundamental ler estes dois documentos, porque para quem não está muito ligado a estas coisas, é possível ter e perceber a estrutura e como fazer isto, como fazer a avaliação correta do pé, como desenvolver boas práticas a nível do pé. E podemos ver que, descrito nesta norma, nós temos a estratificação por níveis de cuidados a prestar ao pé diabético. E a nível 1 temos as equipas integradas nos cuidados de saúde primários, que devem ser constituídas por um médico, um enfermeiro e, eventualmente, um profissional treinado em podologia. Nós sabemos que podologistas no Sistema Nacional de Saúde não existem, nem me parece que, por enquanto, esteja prevista a sua integração, mas serão fundamentais. E depois, a nível 2, equipas do pé já a nível hospitalar, com várias valências, exceto a cirurgia vascular, que fica para as equipas de nível 3, em que terão que ser equipas multidisciplinares, com a inclusão de cirurgia vascular e com capacidade de resposta mais interventiva nas graves lesões isquémicas, como já vimos anteriormente. Relativamente à questão dos exames do pé, o exame do pé constitui uma mais-valia para determinar precocemente o risco de ulceração do pé diabético. No entanto, na minha prática clínica e nos momentos formativos que eu tenho passado nos últimos tempos, mesmo nos últimos 2, 3 anos, se nota que há uma grande dificuldade dos profissionais em identificarem, em fazer uma avaliação correta do pé diabético. E isto pode criar imensos vieses aos números que são apresentados. Sabemos que existem 3 riscos de ulceração, pelo que o Dr. José Manuel Almeida irá haver um quarto quando existe ulceração, e eu acho muito bem, porque isso já está há alguns anos em estudo a nível internacional, mas que isso vai fazer com que também esta deficiente avaliação possa fazer com que haja dados depois e interpretação de dados relativamente incorreta. Algumas ressalvas, e considero que realmente tem sido feito um trabalho muito bom, porque tem havido um acréscimo nos últimos 2 anos, especialmente ao nível dos doentes diabéticos com avaliação do pé, e este slide já o Dr. José Manuel Almeida mostrou. A nível do nacional, houve um aumento de cerca de 100% relativamente a 2011, nos últimos 2 anos, sendo as unidades de saúde familiares aquela que apresenta dados mais exatos. Mas
permitam-me ressalvar alguns aspectos que eu penso que é pertinente e que têm que ser identificados, porque sabemos que a evidência nos últimos anos mostra que realmente a avaliação do pé diabético vai fazer com que haja diminuição das taxas de amputação. Encontramos imensos artigos a nível de publicações na Medline que realmente se apontam para este facto. Então, questiona-se porquê, e eu questiono porquê, se houve um aumento tão grande de avaliações do risco do pé diabético, porque é que os números das amputações têm vindo também a aumentar. Porque é que, quer a nível dos internamentos, quer a nível das amputações, como nós vimos. Há aqui algumas coisas que se calhar não estão a ser corretamente, e eu continuo a atribuir isto, corretamente avaliadas, eu atribuo isto essencialmente às questões de avaliação a nível dos cuidados de saúde primários. Porque existe um instrumento de registro informático que nos permite fazer aqui uma série de cliques e atribuir um grau de risco que automaticamente este sistema de apoio à prática de enfermagem, acessível através de via SAP e via SAM, pode ser feito. Peço desculpa. No entanto, podemos ver que existem registros e podem ser registados e entram como pés avaliados, pés em que temos um registro inicial na parte superior, mas que no exame dos pés está tudo como não avaliado. Será que poderemos considerar isto uma avaliação do pé? Pergunto eu. Depois, um outro aspecto é que existem também bugs a nível do sistema de registro. E isto trago-vos alguns casos que eu deteto na minha própria unidade, em que nós fazemos a avaliação correta do pé, fazemos os registros corretamente e depois temos no mesmo doente um registro no pé com baixo risco e depois quando abrimos e passamos para o registro SAM-SAP do programa da diabetes, aparece-nos como alto risco. Estas classificações também poderão ter aqui alguns vieses. Não é constante, mas existem alturas em que acontece, pelo menos aqui na região de Lisboa. Depois, isto vai fazer também com que haja interpretação errada de dados. Trago-vos aqui um resultado de observação do Manual Local de Saúde do nosso país, em que o histórico de avaliações na proporção de utentes com avaliação de baixo risco é de 89,1% e a proporção de utentes com alto risco 10,9%. E, contrariamente ao que se passa no resto da Europa, que tem 50% de utentes de médio risco porque têm neuropatia, não existe um único registro com neuropatia. Temos que pensar nisto, porque se calhar estes registros não estão a ser feitos da forma mais correta. E isto pode enviesar depois, futuramente, também uma série de medidas interventivas que podem ser feitas. A nível dos cuidados de saúde primários, e isto fica para reflexão, é evidente que é fundamental haver intervenção na prevenção. É necessária uma observação sistemática do pé, mas bem feita, bem efetuada. E isso vai fazer com que haja prevenção das lesões do pé diabético, mas também passará por uma intervenção ao nível do tratamento da patologia não ulcerada e de acompanhamento dos utentes após a alta hospitalar. O que acontece em termos de tratamento da patologia não ulcerada é que poderemos fazer alguns aspectos a nível das unidades funcionais, como o corte de unhas, e que muitas das vezes são fundamentais, porque a maioria destes utentes da nossa população diabética é muito envelhecida, quem trabalha em cuidados de saúde primários sabe isso perfeitamente. São doentes que não têm capacidade de se autocuidarem, não têm capacidade de fazer o seu corte de unhas, ou porque não têm capacidade de osteoarticular, ou porque têm dificuldades da acuidade visual, diminuição da acuidade visual, e que deixam as unhas crescer de forma bastante exuberante e provocando lesões mais ou menos graves que poderão induzir depois um risco elevadíssimo de amputação. Outro lado também, e é possível que em algumas unidades hajam equipamentos mais sofisticados, como é o caso no sítio onde eu trabalho, com micromotores e que permitem também fazermos prevenção a nível destas lesões, utilizando desbridamentos, removendo calosidades que podem constituir lesões graves e fazendo com que, com 15, 20 minutos de cuidados dedicados a este pé, consigamos que o doente tenha um pé
menos caloso, com menos zonas de hiperpressão, fazendo com que o risco possa diminuir. É evidente que isto é muito bom, mas temos um outro reverso da medalha. É quando temos doentes que já trazem amputações anteriores. E um doente que tem uma amputação anterior, como já vimos também pelo que o Dr. Eduardo nos disse, tem um risco acrescido de fazer amputações, mesmo em uma segunda amputação, mesmo em amputações mínimas. E facilmente os doentes que, se não tiverem um acompanhamento adequado, se os doentes não tiverem formas de contornar estes déficits também da própria estrutura do pé, e o Dr. José Manuel Bolívia falou em calçado, palmilhas, etc., ortóteses de silicone, o que quer que seja, vamos ter lesões consequentes. E temos outras situações mais graves, porque, por exemplo, no caso deste aqui, que foi o doente anterior que foi amputado e que nos aparece com uma deformidade do pé. É evidente que se olharmos para este pé, o risco de reamputação é elevadíssimo, porque temos ali um segundo dedo completamente isolado, sem suporte nenhum. E a resposta hospitalar ainda continua a ser muito pobre e a nível dos cuidados de saúde primários também é muito difícil, porque em poucos sítios e poucos profissionais conseguem lidar com estas situações. Se nós virmos o que isto também está determinado na norma, estes doentes são de risco elevado e, se têm um alto risco, deveriam ser acompanhados exclusivamente a nível hospitalar. No entanto, tirando a Zona Norte, como o Dr. José Manuel Bolívia disse, e muito bem, raros são os hospitais que conseguem dar resposta e fazer um acompanhamento adequado, requerindo muitas das vezes nos cuidados de saúde primários. E isto já foi bem patente na avaliação, no estudo que foi feito pela Entidade Reguladora da Saúde em 2011, que percebeu já desde essa altura que o número de consultas específicas do pé diabético, tanto a nível dos ACES como a nível dos hospitais, é muito pobre, com 26,9% nos ACES e cerca de 38% de consultas de pé diabético a nível hospitalar. E se formos para a questão da podologia, ainda mais marcante há. Praticamente pode-se considerar que é inexistente a consulta específica de podologia a nível dos ACES e dos hospitais. Este tipo de abordagens terá que ser sempre feita a nível diferenciado, porque um doente que tem uma amputação anterior, como é o caso deste, que apresenta hiperkeratoses que são cíclicas e que têm que ter reavaliações e tratamentos mais ou menos de mês a mês, de 2 em 2 meses no máximo, porque correm sérios riscos de fazer reamputação a nível destas zonas. Ou situações como esta também, em que existe risco acrescido por falta de dedos por amputações parciais. A aplicação de ortóteses poderá constituir uma mais-valia para tentar prevenir situações subsequentes, mas é preciso que haja também forma de poder utilizar e criar este tipo de equipamentos. O Dr. José Manuel Boavida também falou que foram criadas as unidades coordenadoras funcionais da diabetes em 2013 e com muita pertinência, porque acho que são fundamentais e podem criar o tal pilar fundamental para melhorar esta articulação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais, mas é preciso que sejam rapidamente, com urgência, criadas as consultas autónomas da diabetes a nível dos ACES, que sejam criadas as unidades integradas da diabetes nos hospitais e, a meu ver, isto continua a estar ainda a ser um processo extremamente lento, de maneira que temos ainda um grande caminho para percorrer. Existem imensos constrangimentos ainda presentes na articulação. Existem carência de recursos materiais. Há poucos recursos materiais, ou os que existem muitas vezes estão mal alocados, que isto é outra questão. Porque aqui há uns anos, houve algum investimento, antes de termos sido submetidos ao processo de restrições orçamentais dos últimos anos, havia mais acessibilidade a recursos materiais, fizeram-se aquisições de micromotores, material para corte de unhas, etc., em várias unidades, mas que sabe-se que estão neste momento fechadas muitas vezes em armazéns, porque não há um outro aspecto que são os profissionais habilitados para poderem utilizar esse material. É evidente que isto também implica imensos custos e na altura em que estamos não será muito fácil também avançar com este processo, porque um doente destes com uma lesão pré-ulcerativa ou com patologia não ulcerada, mas que possa ter um risco elevado, tem uma previsão de 2 a 4 tratamentos por ano
pelo menos, e isto vai fazer com que haja um aumento de custos bastante grande, porque há desgaste de material, etc. Por isso mesmo, em termos de conclusão, só queria recordar que nos cuidados de saúde primários, a nível dos ACES, ainda existem muitas lacunas para atendimento à pessoa diabética com patologia não ulcerativa do pé, e é aqui este o principal busilis. E depois, a nível hospitalar, a resposta também ainda permanece fraca, especialmente a nível da região de Lisboa e a sul de Lisboa. E por isso mesmo também defendo que é fundamental criar uma excelente articulação entre estes níveis de cuidados, porque ela continua ainda a ser incipiente. Em jeito de solução, é uma solução que eu considero pertinente, até porque o Dr. José Manuel Boavida também falou um pouco nisso. Há necessidade de haver profissionais que gostem de fazer isto, há necessidade de profissionais que saibam também tratar os pés e, por que não, pensarmos ou ponderar a criação de unidades intermédias, já que os hospitais também têm dificuldade, até porque se pensarmos em termos de números de atendimentos que seriam necessários para esta população toda, com lesões dos pés, não sei se haveria capacidade de resposta a nível dos hospitais. Por que não criar unidades intermédias de pé diabético, não só da diabetes, mas dedicadas a pé diabético, com alocação de recursos materiais e melhor gestão destes recursos materiais e também de recursos humanos, para que se consiga realmente diminuir as taxas de amputação que continuam a aumentar no nosso país. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado.